Saudações a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer aqui uma breve introdução do que você vai assistir a seguir. Por volta de julho ou agosto de 2024, eu tive uma conversa informal. Estávamos conversando sobre assuntos aleatórios e em meio a essa conversa, o irmão Kleber Keverhaus, que é um obreiro nosso ali em Cianorte, Paraná, comentou sobre alguns acontecimentos por volta do ano de 2015 na cidade de Cianorte. Eu, como prezo muito pela salvação, pela idoneidade e pelo caráter do pastor Francisco Rodrigues de Melo, meu pai, assim como nós prezamos por qualquer pessoa que está em nosso ministério e que está à nossa volta, e nós temos o cuidado, chamar as pessoas, alertar daquilo que seja necessário. Temos esse princípio com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Fui procurar alcançar conhecimento e ter ciência do que aconteceu à época. Juntamente com a minha irmã Raquel, tivemos algumas conversas com o pastor Francisco sobre esses assuntos. Também pesquisei pessoas sobre a época e nós encontramos uma necessidade. Sentamos com o pastor Francisco, expressamos a ele, mesmo com suas limitações de acordo com a sua saúde, porém, ele dispõe de cognição, ele dispõe de boas lembranças do passado e ele sentiu que, em virtude das situações ocorridas com pessoas de muita confiança, lhe fez agir de forma que constrangeu uma outra pessoa, causou em outra pessoa um sentimento desagradável. Eu procurei o pastor envolvido nessa situação com o pastor Francisco e você vai assistir a seguir uma narração. O pastor Francisco preferiu que eu narrasse. Como eu busquei todas as informações, ele preferiu que eu narrasse como as coisas aconteceram e então, no final do vídeo, ele vai estar ao púlpito em Cianorte, juntamente com esse outro pastor. Estou trazendo isso para que nós, principalmente os mais novos, tenhamos como exemplo estes anciãos que têm a humildade de se retratar e ainda mais a humildade da reconciliação. Então você vai assistir com calma e você vai com certeza receber de Deus, se você precisa disso aí que você vai ver acontecer nesse vídeo, Deus vai te dar, como tem nos dado, essa gratidão do perdão com reconciliação. E as pessoas poderem tomar ceia junto, poder cear junto, poder lavar os pés, poder estar no mesmo lugar, sentir a presença do Espírito Santo juntos, unidos. É isso que é mensagem profética do tempo do fim. Fique com isso, guarda no seu coração essa intenção para fazer estas mesmas coisas quando necessário, porque é exatamente isso que a noiva de Jesus Cristo, como corpo místico de Jesus Cristo, precisa estar junta, unida, e não é só em espírito. Ela precisa estar unida fisicamente, próxima, e ter regozijo com isso. Vamos ao que aconteceu na igreja de Cianorte, na noite do dia 11 de janeiro de 2025. Saudações a todos. A pedido do pastor Francisco, eu irei narrar o histórico dessa retratação a seguir. Nesse momento, acredito que estão aí ao púlpito o pastor Francisco, bem como o pastor Luiz Keverhaus. Primeiramente, devo ser sincero
que o pastor Luiz Keverhaus serviu ao ministério do pastor Francisco por mais de 18 anos de sua vida e por anos como diácono, também no estúdio, em transmissões, lá nos tempos das linhas telefônicas, o que muito me alegro das boas lembranças que tenho dele nessa época, e ainda também serviu como administrador do templo aí em Cianorte. Em 2012, ao voltar de um encontro nacional que o pastor Luiz Keverhaus tinha recém-assumido a região do saudoso pastor Antônio Gonçalves. Naquele ano, neste encontro que eu me refiro, durante a semana eu mesmo presenciei que o pastor Luiz e o pastor Francisco conversaram entre eles amigavelmente, e o pastor Francisco expressou a ele que, se porventura viesse a precisar dele como pastor aí na região de Cianorte, para alguma emergência, alguma ausência necessária do pastor Francisco, que ele conversaria com o pastor Luiz. Posteriormente, por volta de 2015, começou a chegar ao pastor Francisco em Cianorte algumas informações delicadas de que o pastor Luiz estava se adiantando e agindo dentro de Cianorte como se fosse pastor local, tomando a frente, e que ele iria levantar em breve um grupo de pessoas em Cianorte e dividir com o pastor Francisco. Humanamente falando, isso foi inflamando ao pastor Francisco. Eu, pessoalmente, lembro disso sendo comentado. E com isso, o pastor Francisco acabou sendo parcial a favor de alguma pessoa que trazia as informações até ele. O pastor Francisco juntou as informações e, em um culto em Cianorte, na igreja, com a presença de todos, trouxe junto com ele 2 pastores e um genro dele, esposo da irmã Raquel, o qual, o relato que eu trago, ele confirmou para a irmã Raquel vários pontos. Devo salientar que dos 2 pastores que acompanhou o pastor Francisco, eles vieram previamente sabendo do que aconteceria. Inclusive, ambos motivaram o pastor Francisco que tomasse determinada atitude. Por mais que um deles, após o culto, foi ao pastor Luiz Keverhaus, pondo a mão em seus ombros, dizendo estar ali, sem saber de nada, uma inverdade. Nesse culto em questão, mesmo sem citar nome, mesmo assim, muitos que ali estavam sabiam que o pastor Francisco falava sobre o pastor Luiz Keverhaus, porque o seu nome estava em meio a tudo que acontecia, e isso causou enorme constrangimento ao pastor Luiz Keverhaus naquele dia. Após o culto, naquele mesmo dia, o pastor Luiz entrou no escritório com o pastor Francisco, e essa parte, no escritório, a igreja nunca soube. Pastor Luiz disse que não estava agindo daquela forma como esses terceiros levavam ao pastor Francisco. Porém, ele não queria sair dali num espírito de política contra o pastor Francisco. E que sobre abrir igreja em Cianorte e dividir, mas que ele não iria formar um grupo contra o pastor Francisco. E que ele, nesse dia no escritório, pediu perdão e que, se ele fosse sair, que desejava então ir em paz com o pastor Francisco. Em tempo, eu quero juntar nesse assunto uma parte que o pastor Francisco, porventura, tenha sido impróprio com relação àqueles irmãos ali em Alto Paraíso
cidade aonde a igreja de Londrina tinha um terreno, e esse terreno foi vendido para um dos irmãos. Porém, antes dessa venda, talvez soou algum assédio espiritual por parte do pastor Francisco com algum daqueles irmãos. Eu estou também aqui trazendo isso, narrando isso, para que isso venha à lembrança e com isso possa também ser alinhado. Em pleno 2024, quando conversamos com o pastor Francisco sobre esses assuntos, e o pastor Luiz, mesmo diante de tudo isso, manteve-se no seu campo, no seu trabalho, e nunca fez dentro de Cianorte aquilo que terceiros falaram que ele iria fazer. Isso aqui é exatamente chamar o certo de certo e o errado de errado. Isso tudo, ao ser relatado, trouxe ao pastor Francisco o desejo por uma retratação pessoalmente e da mesma forma diante da igreja, e que o perdão venha acompanhado de reconciliação. Afinal, estamos no mesmo barco, na mesma doutrina, na mesma fé. Hoje a igreja de Cianorte está estabelecida comigo à frente, como pastor titular, e ao nosso lado os obreiros, o irmão Josué Dias, o irmão Kleber Keverhaus, bem como sempre o pastor Francisco, junto como nosso ancião nas funções eclesiásticas e como o conselheiro dentro desse ministério. Daqui para frente, a depender do pastor Luiz Keverhaus com seus membros, são bem-vindos em toda a nossa região aos eventos, encontros, reuniões especiais, companheirismos de jovens, e quando desejar, esta igreja, bem como as demais, terá companheirismo com ele e com a sua região. Mas, pastor Elionai, por que isso hoje, 9 anos depois e ainda diante da igreja em Cianorte? Eu explico para você. É porque, independente se tem gente aqui ou não que estava naquele culto 9 anos atrás, o Espírito Santo sabe que isso ocorreu em público, e da mesma forma estamos dando ao pastor Francisco a oportunidade que lhe cabe como nosso irmão em Cristo. E em profecia, trago a lembrança, entregue pelo saudoso pastor Joaquim Gonçalves, foi dito que o pastor Francisco em seu ministério deveria sempre agir com humildade sem esquecer da ousadia. E como humanamente Deus permitiu essa falha lá atrás, então, em tempo oportuno, Deus está dando a chance para que ele possa cumprir com o desejo de seu coração. Segue agora no púlpito a palavra com o pastor Francisco e também com o pastor Luiz Keverhaus. Após esse vídeo que ouvimos do pastor Elionai, quero dizer isso aqui para todos, a congregação e para o pastor Luiz. Pastor Luiz Keverhaus e família, eu lhes peço perdão pelo enorme constrangimento daquela reunião, naquele culto em 2015, ou qualquer outro caso, se me falhou a lembrança. E eu quero pedir perdão ao irmão. E eu sei que eu posso ter sido um tanto descaridoso. Passou-se todos esses anos, o irmão foi paciente e nós não nos separamos ministerialmente nesse período de tempo. E então precisava
desse culto com esta igreja que está presente aqui, para que eu pudesse fazer isso de uma forma em paz no coração e que ele fique em paz também. Então nós estamos aqui para, de novo, né, continuarmos juntos no mesmo companheirismo, na mesma fé, na mesma mensagem, e quero externar isso, o pedido de perdão, se alguma coisa ainda ficou com o irmão, e eu quero que isso seja apagado, né, por esse gesto, e nós queremos ter aqui o irmão como um dos nossos pastores do Brasil e especialmente no estado do Paraná, e vamos fazer o trabalho que sempre fizemos, estarmos unidos, e que agora, quando alguém disser, e agora isso e aquele, você fala assim, olha, nós como cristão, nós acertamos nossos problemas lá na igreja. Nós acertamos tudo lá, de frente a frente com cada um. E não é assunto nosso, e muito menos de outros que quiserem explorar isso. Pode fazer, mas não conosco. Eu quero dar boas-vindas e deixar ele em liberdade também para expressar, então. Antes de eu dar o abraço nele, pastor Francisco, quero dizer para vocês que ele nunca deixou de ser o meu pastor. Eu tenho uma estima muito grande por ele, família, e daquele dia que o escritório era ali, que eu saí daqui, a forma que o pastor Leonardo falou, não tinha nada no meu coração mais. O meu propósito era que se o arrebatamento viesse, nós estaríamos lá. Então o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, como ele disse, ele também me perdoa se eu tive falha, alguma coisa com ele. Nunca eu briguei com ele. Nunca. Isso aí ele não sei se lembra, mas nunca questionei. Sempre aprendi a baixar a cabeça e esperar. Sempre aprendi isso aí. Então, que ele também, diante de vocês, diante de Deus, me perdoe, e que nós já não tínhamos mais nada, mas que da agora para frente nós colocamos um marco. É o que ele acabou de falar, é daqui para lá. Ontem acabou. Amém. Então vou dar o abraço nele e estou abraçando todos vocês também. Correto? E que Deus abençoe vocês muito, muita saúde, muita felicidade, muito amor em vossos corações. Então, meu precioso e amado, Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Está todo lado, em nome de Deus. Deus te abençoe. Nós vamos Agradecemos a compreensão de todos, e é mais um tempo de aprendizado para nós como ministros, assim como a igreja vai passando por suas fases, os ensinamentos e pontos que pareciam ser difíceis na mensagem, e nós estamos aqui, unidos como sempre. Então, Satanás, se teve algum lucrozinho nisso, ele sabe, Satanás sabe, não valeu a pena. Amém. Nós estamos no mesmo lugar que Deus nos viu desde antes da fundação do mundo. Amém. Amém, graças a Deus. Este é um exemplo para toda a igreja. O pastor é o representante da igreja e nós somos as ovelhas que aprendemos muito com o nosso pastor. Que esse espírito possa nos acompanhar cada dia, longe de intrigas, longe de separação. Nós queremos estar unidos no mesmo espírito
participando uns com os outros de toda a bênção que Deus tem. Como o pastor disse, Satanás é que perdeu, nós é que ganhamos, porque estamos com Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos continuar firme, amando uns aos outros. Se alguma notícia errada chegar aos seus ouvidos, repreenda. Diz não, nós temos o Espírito de Cristo, não queremos estar separados um do outro, queremos estar unidos para o arrebatamento. Que Deus nos abençoe.